Dane-se, vamos com tudo. Quebrei minha forja. E aí pessoal, aqui é o Jesse. Hoje vou fazer um Kukri Sanmai de damasco, que tem 3 camadas, 2 de damasco. Começo com cerca de 30 camadas, alternando aço 1084 e 15N20. Aqui estou soldando meu primeiro tarugo. Faço uma solda em cada canto e depois mais 2 soldas em cada uma das faces para evitar que as extremidades se abram. Também soldo o cabo ao tarugo para que eu possa segurá-lo direito. Ah, já derramaram um. Dane-se, vamos nessa. Nós não jogamos. Agora jogue ainda mais forte, bebê. Agora, o motivo pelo qual eu estava colocando óleo de têmpera nesse tanque maior é porque depois que você coloca óleo de têmpera do lado de fora do tarugo e o joga na forja, esse óleo queima e se transforma em uma camada de fuligem, e isso acaba protegendo a solda. Veja que realmente demoro para esticar o tarugo. Prefiro gastar mais tempo forjando para reduzir a chance de falha. Após esticar a barra a 60 cm, levo a morsa e uso a esmerilhadeira para remover a carepa de forja. Eu não quero que essa carepa dura de forja acabe destruindo uma lixa nova. Essas lixas novas custam uns 10 ou 12 dólares. Para personalizar meu damasco Sanmai, corto o tarugo em 6 partes. Isso vai aumentar minha contagem para 180 camadas e ao montar o sanduíche terei 361 camadas no total. Esse é um dos motivos pelos quais eu realmente gosto de filmagens em timelapse como essa, porque isso tem que ser uma das coisas mais satisfatórias de se assistir na oficina. Depois que eu corto todas as 6 peças, levo elas até a lixadeira de cinta e limo todas as faces, exceto os lados, porque você não vai soldar os lados na forja. E eu faço tudo isso com a ajuda de um ímã de solda, porque atinge temperaturas muito altas ao lixar desse jeito. Minha oficina fica no Arizona. Durante a gravação deste vídeo, a temperatura chegava a 103, 105 graus e dentro dela estava por volta de 130 graus. Eu quebrei minha forja. Não sei como, mas consegui rachar aquela telha de cerâmica ao meio. É impressionante, eu sei. Você é o que os franceses chamam de l'incompétent. Com o bloco de 180 camadas pronto, vou cortá-lo ao meio e adicionar 3 camadas de 1084 no centro. As 3 camadas serão soldadas a fogo e formarão uma só, então meu cálculo de 361 camadas continua correto. Não, eu não vou fazer nenhum mortal. Um desafio do Sanmai é manter o aço do núcleo centralizado. Se eu não estivesse fazendo um Sanmai de damasco e estivesse fazendo, por exemplo, um Sanmai revestido de aço macio e meu aço macio chegasse até o fio, essa seria uma faca inutilizável. Agora, isso não parece uma faca finalizada, e o motivo de eu levar para a esmerilhadeira agora é para verificar se aquelas soldas de forja estão realmente perfeitas. Se minhas soldas de forja fossem ruins, eu veria aço limpo e uma trinca ou descolamento surgiria como faixa preta. Essa etapa pode definir o sucesso ou fracasso em um bloco de damasco. Se eu perceber um descolamento agora, na verdade eu posso levar para a forja e consertar.
No fim do dia, meia-noite. Ignorando esse desastre, uma das perguntas que eu sempre tive antes de fazer meu próprio damasco é: quão quente eu devo deixar minha forja? Essa resposta varia, mas eu uso 15 psi em ambos os queimadores e funciona muito bem, nunca tive problemas. Antes de ter uma prensa, eu me irritava ao ver youtubers forjando pontas de faca com ferramentas elétricas. Eu pensava que era trapaça, mas... agora que eu tenho uma prensa, eu posso muito bem usá-la. Eu comecei com muito aço, e nesse ponto percebi que tinha aço demais, então decidi cortar cerca de 1/3 de toda a barra. Ah, qual é? Isso aí, camarada. Com a barra do tamanho certo, levo até a prensa e começo a isolar o material do tanque. O legal de uma prensa é que eu posso fazer isso. Uma máquina diferente com outro propósito. Tenho essa configuração Frankenstein de matrizes, porque quero alinhar o espigão com a espinha. Quando há duas matrizes idênticas acima e abaixo, ela vai para o centro. Se eu deixasse o tarugo como está e forjasse uma lâmina a partir dele, o padrão seria bem legal. Decidi lixar alguns dentes de tubarão para dar mais profundidade ao padrão, ficando parecido com um Ramon bonito. Depois que eu lixar todos esses dentes de tubarão na lâmina, eu aqueço, levo para a prensa e deixo toda a superfície plana. Nesse momento percebo que há excesso de material na lâmina e pouco no cabo, então retorno à prensa para aumentar o cabo. Com o material da lâmina separado, levo a prensa e começo a afinar a parte central. E agora começa o longo processo de chanfrar e empurrar o material para a posição que ele precisa estar. Isso aqui é muito sólido. Caramba, mano. Chanfrar é uma das minhas etapas favoritas na fabricação de facas, porque dá pra bater na lâmina sem tanta preocupação com precisão. Isso importa até certo ponto, mas com uma lâmina desse tamanho e 9 martelos à disposição, você pode seguir em frente quase sem efeitos colaterais. Com a lâmina forjada, ligo o forno e preparo os ciclos de normalização caprichados. E assim, vou fazer 3 ciclos. O primeiro ciclo vai ser a 1650, o segundo vai ser a 1500 e o terceiro ciclo vai ser a 1350. Quando a lâmina esfria, você verá o fenômeno chamado recalescência. Você vai conseguir ver isso nas ondas vermelhas que aparecem atravessando a lâmina. A recalescência ocorre em todas as temperaturas de normalização, mas é difícil de notar nas mais baixas por não brilhar tanto. Eu sempre gosto de fazer algumas linhas de marcação do perfil que vou desbastar depois. Você não precisa fazer isso, mas eu acho que me dá um pouco mais de precisão. Já comentei no Instagram, mas acho que desbastar perfis de lâminas se assemelha a desenhar rostos. Um pequeno erro pode mudar totalmente a aparência. Acho que o mesmo se aplica às lâminas. Se você move uma das linhas 1 mm para cima, ela já parece uma lâmina completamente diferente.
estou meio que destruindo esse cinto, sem mentir. Outra coisa que tende a se revelar enquanto você faz o perfil é o quão reto você fez a sua forja, porque o aço da lâmina pode não estar tão reto quanto o aço do núcleo. Agora que terminei o perfilamento, coloco sobre o meu esboço, ele está muito parecido. Após o perfilamento, começaria o longo desbaste bruto da lâmina. Se eu temperasse assim, ficaria bom, mas eu teria que desbastar cerca de 3/8 de polegada de material endurecido. Não tenho tempo para isso. Mesmo sendo estudante universitário nas férias sem estágio, continuo sem tempo. O desbaste grosso é uma daquelas etapas em que não existe um limite definido. A afiação da lâmina só altera a chance de empenar na têmpera, variando bastante entre tipos de aço. Se eu fabricasse canivetes com S30 no papel, eu não saberia o quão fina faria a lâmina no desbaste. Mas para uma lâmina como essa, feita de 10/80 e 4/15/20, eu deixei um pouco menos de 1/8 de polegada. Desbastar isso é bem mais difícil que uma faca de chefe, pois é bem mais larga e longa. Você tem que segurá-la para cima. Empurre com os polegares para desbastar de forma uniforme, mantendo o fio sempre centralizado. Você tem que garantir que, no geral, esteja reto o suficiente, o que está ok. Com a lâmina em acabamento bruto, coloco no forno a 1500 graus e aguardo atingir a temperatura. O motivo de você me ver balançando a lâmina para cima e para baixo é porque eu preciso quebrar aquela camada de vapor. Existe um tempo determinado em que essa lâmina precisa esfriar até cerca de 700, 800 graus, e se eu não balançar ela para cima e para baixo, há uma chance de ela esfriar devagar demais. O motivo de eu submeter vocês àquele som agudo com a lima na lâmina é porque, se a lima morder a lâmina, sei que ela está mais macia que 6162 HRC, o que é muito mole para uma lâmina recém-temperada. Adoro meu forno de têmpera, mas o problema é que com tanto isolamento ele demora muito para esfriar. Leva 2 a 3 horas após a têmpera para esfriar até 300 graus. Então eu comprei um desses fornos de micro-ondas baratos para fazer um revenimento rápido. Você já pode ver a topografia do damasco desde quando eu fiz todos aqueles pequenos chanfros. Após temperar a lâmina a 425 graus por 2 ciclos de 2 horas, inicie o longo desbaste final. Ao contrário do desbaste bruto, o desbaste final tem um término definido. Afinar demais o fio de uma lâmina grande a torna inútil. Após um desbaste final, decido corrigir a empenação causada pelo tratamento térmico. Não era uma empenação muito grande, mas eu realmente queria tirar aquilo dali. A maneira como faço isso é aquecendo a espinha e colocando-a no meu gabarito de flexão de 3 pontos. Muitos gostam do revenido com calço, mas ele demora muito e sou impaciente. Eu queria ter um pouco de dica em azul.
Sempre que uso uma caneta Sharp nessa faca, é para riscar linhas. Como já disse, queria ter dica em azul, um fluido de marcação profissional. Não tenho, uso marcador permanente, que funciona bem. Assim, não preciso comprar dica em azul. O quê? Uma das coisas que eu não finalizei no desbaste do perfil foi as linhas de transição do reforço. O motivo de eu não ter feito isso antes é porque eu não sabia como elas iam ficar. O lance dessas linhas é que elas podem ser do jeito que você quiser, do jeito que você quiser, e eu vi o Caio fazendo isso depois, então vou fazer depois também. Você já deve ter visto esse adesivo, mas uso uma lixadeira Belmont Metalworks KMGTX. É a melhor lixadeira que já usei, e eu já usei algumas lixadeiras. Estou usando a lixa azul VSM Actorox. É uma combinação perfeita. As lixas cortam rápido, duram muito e com controle de velocidade posso fazer qualquer coisa com elas. O que foi isso? Eu tenho que lixar à mão essa largura toda. Isso é tipo... Por que fiz isso comigo? Não sei. Meu Deus, mal cabe. Sim, chegamos ao aço central. Legal, 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 legal. O aço central também está bem centralizado. Tudo bem, eu vou levar. A ferramenta que estou usando aqui é um guia de lima, com duas superfícies de carboneto em uma placa de aço inoxidável. Ela me ajuda a fazer linhas de mergulho perfeitas. Sei que muitos preferem a base de cachoeira, mas não tenho uma, e sei que exige um aprendizado difícil. Durante o processo final de desbaste, vou fazer mudanças muito pequenas no perfil, e por muito pequenas quero dizer provavelmente algo como 1/10 de milímetro em alguns casos. Quando a lâmina se aproxima da espessura final, começo a usar granulações mais finas. Aqui estou usando uma lixa de 80, e depois da 80 vou passar para 120, 220, 400 e talvez uma Trizact. Também limpo as linhas de mergulho com uma lima, já que não tenho base de apoio com queda d'água. Talvez você se pergunte como a lima corta a lâmina mesmo após a têmpera e o revenimento. Ela consegue, a lima pode realmente cortar a qualquer momento, só que ela vai remover o material muito mais devagar quando a lâmina está temperada e revenida. Com as linhas de recuo quase perfeitas, levo a parte de trás para a lixadeira e limpo a área do reforço. Na verdade, sou bastante impressionado com quão pouco tempo levei para fazer o desbaste final desta lâmina. Levei cerca de 4 ou 5 horas, que é o tempo usual para o desbaste final de uma faca de chefe. Para uma lâmina com 5 vezes a massa, isso é ótimo. Agora que a lâmina foi completamente desbastada, é hora de lixar a mão. Tenho uma relação curiosa com o lixamento manual. Amo e odeio ao mesmo tempo. Normalmente, a parte de mim que odeia isso é maior que a que ama. Na verdade, está indo mais rápido do que eu pensei.
Se você está confuso sobre por que preciso lixar a mão, é porque, com todos os riscos no sentido da lâmina, a gravação depois fica muito melhor. Isso é, após a lixa 150, ainda faltam várias lixas. Isso é cerca de 1/3. Ah, cortei demais. Após usar a segunda lixa, faço riscos diagonais para identificar quando removi totalmente os riscos da lixa 150. Quando só vejo riscos diagonais, sei que terminei. Eu sei que só tenho riscos da lixa 400. Esse líquido que borrifo na lâmina é só detergente Dawn com água. É tão simples que eu nem sei a mistura que eu uso. Uma das grandes vantagens do lixamento manual é que eu não preciso ficar olhando para a lâmina o tempo todo. Consigo assistir a um vídeo no iPad ao fundo e prestar atenção nos dois simultaneamente. Quando eu termino de usar a lixa de 400 em ambos os lados, é hora de passar para a lixa de 600. E como a lixa de 600 é a terceira que estou usando, posso voltar a fazer os riscos paralelos. Após lixar um lado com a 600, borrifo o fluido protetor para evitar ferrugem ao virar. Quando ambos os lados estão com acabamento de 600, eu envolvo toda a lâmina com um pano azul de oficina e um pouco de fita crepe verde. Agora inicio o processo possivelmente mais longo de adaptar a guarda à minha lâmina. Primeiro, garanto que as faces de transição da guarda estejam perfeitamente planas, ou como preferir chamar. Uso o guia de limas e uma lima para isso. Após limpar bem essas faces, levo o espigão à lixadeira e desbasto até ficar mais raso que o ricaço. Assim, mesmo que minha guarda não esteja perfeitamente ajustada, ainda parece perfeita. Inserido igualmente nos dois lados. Eu quero que isso fique centralizado ou quero que fique aqui? Enquanto afinava meu espigão, medi para deixá-lo com 1/4 de polegada de espessura. Assim eu posso usar uma broca de 1/4 de polegada e fazer vários furos um ao lado do outro. Hora de furar. Uma das coisas que eu sempre vejo as pessoas fazendo errado é usar a velocidade errada da broca. Certifique-se de pesquisar a velocidade correta da broca para o material e o tamanho da sua broca. Olha só isso! Estou usando uma lima redonda para unir os 3 furos. Na verdade, tenho medo de me machucar com isso. Acho que conseguimos, pessoal. Isso é meio abafado, mano. Isso é bom. Está bem bom. Tem uma frestinha, bem pequena, mas... Mas tá bom pra caramba.
Esse é um bloco grande e pesado de madeira. Talvez alternar entre esses dois. Beleza, vamos construir isso. Uma das vantagens de trabalhar com madeira é não precisar de fluido de marcação, basta usar a própria madeira. Depois de fazer os 3 furos no bloco de madeira, eu só uso pressão lateral na broca para conectar os furos. Depois uso uma broca caseira e uma lima para ajustar o furo na espiga. Vou aquecê-la, queimar a espiga e amolecê-la nesse processo. Por favor. Ligou. Agora que as peças do cabo encaixam praticamente perfeitamente, eu lixo a parte da frente do bloco de madeira para que não haja nenhum espaço de ar. Em seguida, faça um furo de 1/4 de polegada na espiga amolecida e insira um pouco de cobre. O motivo de eu estar embutindo o cobre no selo é porque depois vou furar um buraco no cabo já finalizado. E não quero que um aço duro fique no caminho e torne meu trabalho muito difícil. O próximo passo é criar o perfil da guarda. No meu esboço desenhei uma guarda em S, mas agora acho que ela não combina com o design da lâmina. Eu vou fazer uma guarda simples e plana com o formato de folha. O passo seguinte é moldar o cabo de madeira. Começo sempre perfilando o bloco ao moldar meus cabos. Já garanti que a fenda está em esquadro, então qualquer linha que eu desenhar em qualquer um dos lados ficará perfeitamente perpendicular. Decidi, enquanto estava lixando o cabo, que queria que aquele pequeno ressalto central simplesmente não existisse. Acho que fica melhor assim e será mais elegante quando você vir a lâmina final. Agora vou gravar minha marca de fabricante. Usei stencils que eu mesmo projetei e enviei para a IMG uma personalizadora Plus e um pouco de suco mágico. Ao usar mais a máquina de gravação para minha assinatura de fabricante, desenvolvi fórmulas melhores. A que você me vê usando aqui é 2 de 5 de potência por 1 minuto e 30 segundos. Eu descobri que fica muito bom, bem profundo e sem borrar demais. Após marcar os dois lados, leve a lâmina ao acabamento com lixa 1500 e prepare para a corrosão. Acho que cada cuteleiro tem seu jeito caipira de mergulhar lâminas no cloreto férrico. Descobri que enrolar fita adesiva na ponta e um fio é o melhor para mim. Para gravar meu damasco, faço ciclos de 2 minutos no cloreto férrico, lixo os óxidos e repito 2 vezes.
Quando lixo os óxidos com lixa 2500, a borda escura fica muito brilhante. Não quero que a lâmina final fique assim, então após a gravação com cloreto férrico, faço uma com café. Isso já está bom o suficiente? Percebi ao fazer facas por anos que raramente há um único jeito totalmente correto de fazer as coisas. Nunca existe uma mistura de café ou ferrite perfeita. Você só descobre o que funciona melhor para você. E percebi que não importa qual é a minha mistura de café. Depois que a lâmina fica no café por cerca de 3 horas, eu a retiro e pego um pano Sunshine para polir todo aquele resíduo amarelado e marrom. Eu sou tão inteligente. Com a lâmina quase pronta, começo a lixar manualmente as peças de encaixe. Só tenho uma peça de encaixe, mas você sabe como é. Agora é hora de colar as peças. Eu gosto de colocar um pano grosso de oficina azul na ponta para poder prender ali sem estragar a gravação bem na ponta. Estou usando o Epoxy West System de 24 horas nessa lâmina. Não, o epóxi está pingando. Fazer o quê? É para isso que serve a acetona. Pera. Depois de esperar 24 horas, é hora de eu furar o buraco para um pequeno pino de aço inoxidável. A resina epóxi West System de 24 horas é tão forte que nem precisaria de um pino, mas gosto de usar como garantia e pelo visual. O último passo antes de afirmar que a lâmina está pronta é lixar o cabo manualmente. Esse passo é essencial. Se o cabo lixado à mão ficar ruim e a lâmina perfeita, algo ficará estranho. Não vai ficar tão bom. Após lixar o cabo à mão, escureço a guarda. Aquele frasco azul é Permablue da Birchwood Case. Serve para muita coisa. Não funciona em aço inoxidável, obviamente porque é inoxidável, mas eu tive que descobrir isso da maneira difícil. Agora que a construção está chegando ao fim, se você chegou até aqui, acho que você poderia apertar o botão de inscrever-se. Eu realmente adoro números grandes, e se você apertar inscrever-se, isso adiciona 1 ao número que ainda é bem pequeno. Com a lâmina pronta, é hora de afiá-la e ver do que isso é capaz.